extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num tema bem crucial, viu? Os primeiríssimos passos para quem está começando como corretor de imóveis no Brasil. Recebemos um material bem bacana sobre isso que vai desde a teoria até o que acontece lá na ponta, no mercado mesmo. E a pergunta que fica é, qual o melhor caminho para começar para valer? Oi, pois é, e essa pergunta é fundamental. A nossa missão aqui vai ser extrair aqueles conselhos mais pé no chão, sabe? As realidades que às vezes o curso TTI, por exemplo, não detalha tanto para quem está saindo da sala de aula para o mundo real. Vamos dar uma olhada nisso? Exato. E olha, o material reforça muito uma coisa. O curso é só o começo, né? A experiência prática, essa sim é que forma o profissional. Então o foco hoje é entender como ganhar essa experiência do jeito certo, logo no início. Perfeito. Então, vamos lá. Onde começar? Uma recomendação bem forte que a gente viu foi: comece numa imobiliária de imóveis prontos, os usados. Não vá direto para os lançamentos. Isso me parecia um pouco diferente. Lançamento não tem mais glamour? Ah, pode até parecer, né? Mas a lógica que as fontes trazem é a da intensidade do aprendizado. Nos usados, a coisa gira muito mais, é mais variada. O corretor iniciante vê muito mais imóvel diferente, entra em negociação de verdade, lida com contrato, documento, fora o plantão. O contato com os colegas mais velhos de casa é tipo um intensivão para entender como a engrenagem funciona de verdade, sabe? Entendi. É a escola da vida real mesmo. Faz sentido. Isso talvez explique por que alertam tanto sobre começar como um autônomo logo de cara, né? Exatamente. Imagino que seja por faltar essa base, esse traquejo com contrato, atendimento, a negociação em si, documentação, a lista é grande. Com certeza. E tem outro ponto que o material bate bastante na tecla, a importância da prateleira cheia. Prateleira cheia. Ou seja, trabalhar num lugar que tenha, muitos imóveis para oferecer. Parece óbvio, né? Mas o impacto disso na chance de vender é enorme. Nossa, total. E o exemplo que dão é muito claro, né? Comparar uma construtora com, 5 imóveis e 50 corredores brigando por eles. Isso. Como a imobiliária que tem 2.000 opções no sistema, a probabilidade de você achar o imóvel certo para o cliente certo e fechar muda completamente. É outra história. Então fica o recado. Talvez fugir daquela imobiliária do amigo, que tem pouquinha coisa, né? É uma boa dica prática que as fontes dão. E sugerem até, antes de bater o martelo, dar uma pesquisada nos grandes portais imobiliários. Ali você consegue ter uma ideia do volume de anúncios de cada empresa para sentir o tamanho dessa prateleira. Boa! Ok, então, mirando nessas empresas maiores, com bastante imóvel, o material diferencia um pouco entre ir para uma imobiliária mais tradicional, focada em usados, ou para uma construtora, mais voltada para lançamentos. Como é que essa escolha muda o dia a dia inicial? Bom, a imobiliária geralmente vai te dar mais diversidade de produto, né? Principalmente usados. Já a construtora, o foco é lançamento. Então é muito trabalho em stand de vendas, naquele ritmo específico. Mas olha, um ponto comum que destacam bem é os custos no começo. Transporte, alimentação, às vezes até roupa social, terno e tal, geralmente correm por conta do corretor. Puxa, sério? Sim. A primeira comissão é aquele alívio, sabe? E para os dois caminhos, não tem milagre. Tem que ir atrás de cliente, prospectar mesmo e cumprir os plantões. É ralar. Entendi. Tem que ter fôlego no início. E navegando por essa fase, as fontes tocam num ponto delicado. Uma prática antiética que chamam de PF, por fora. O que é isso exatamente? Parece perigoso. O PF. As fontes descrevem isso como uma situação bem complicada. É quando o corretor, que está vinculado a uma imobiliária, faz um negócio por fora, sem registrar pela empresa, sabe? Como assim? Ele usa a estrutura da imobiliária, o escritório, os anúncios que a empresa paga, às vezes até o cliente que a empresa captou, mas fecha o negócio direto e embolsa toda a comissão, sem repassar nada. Nossa! O material classifica isso claramente como desonestidade mesmo. É como se aproveitar da estrutura que te acolheu. Um alerta forte sobre a importância da ética desde o minuto zero. Faz todo sentido ter esse alerta.
E pensando mais para frente, depois de ganhar essa experiência toda, essa bagagem, como fica a ideia de virar autônomo? É o caminho natural? É um caminho, sim, mas as fontes pintam ele como um desafio bem grande. Para ser autônomo, você precisa ter um conhecimento, sim, muito amplo. Do começo ao fim do processo imobiliário, de A a Z, fora a disciplina, né? Tanto para manter o ritmo de trabalho, sem chefe no pé, quanto para controlar o dinheiro, porque aí todas as despesas, marketing, telefone, aluguel de sala, se for o caso, são suas. Ter ultra responsabilidade. Totalmente. A vantagem, claro, é a flexibilidade e poder ficar com a comissão inteira, sem dividir. Mas aí entra outra coisa importante que mencionam, a necessidade de ter boas parcerias. Porque sozinho ninguém tem todos os imóveis, nem todos os clientes, né? Verdade. Então, resumindo o que a gente viu aqui, para quem está começando, a estratégia que parece mais sólida é buscar primeiro a experiência prática, aquela mão na massa mesmo, de preferência em imobiliárias de usados que tenham muitos imóveis e ter consciência dos custos iniciais. Que vai ter que ralar na prospecção, nos plantões e, claro, agir sempre com ética, fugindo dessas armadilhas como o PF. Exatamente. E para fechar, conectando com o que falamos lá no começo, as fontes trazem um desafio interessante, que é a dificuldade de acessar clientes para imóveis de valor muito alto. Dão até um exemplo tipo, menos de 1% da população procura por imóveis acima de 4 milhões de reais. É um nicho bem pequeno. O caminho tradicional de lista de contato, networking, é válido, mas às vezes limitado para chegar nesse público. O que um corretor novo poderia usar para conseguir acessar esses nichos mais exclusivos? Fica aí uma provocação.